repente naveguei como pirata da perna de pau. No instante me encontrei defendendo o jacaré no Pantanal. Em seguida eu vivi uma história de amor ao luar. Cada dia uma aventura, a leitura faz a gente viajar. Eu vou voar nas asas da imaginação e alimentar o corpo, a mente e o coração. Eu vou voar nas asas da imaginação e alimentar o corpo, a mente e o coração. Lendo a gente pode ser tudo aquilo que a gente sonhar. Se conhece o mundo inteiro sem ao menos sair do lugar. Conhecemos as pessoas e o que existe entre o céu e o mar. E numa lição de vida, aprender pra depois ensinar. É bom voar nas asas da imaginação e alimentar o corpo, a mente e o coração. É bom voar nas asas da imaginação e alimentar o corpo, a mente e o coração. De repente naveguei como pirata da perna de pau. No instante me encontrei defendendo o jacaré no Pantanal. Em seguida eu vivi uma história de amor ao luar. Cada dia uma aventura, a leitura faz a gente viajar. É bom voar nas asas da imaginação e alimentar o corpo, a mente e o coração. É bom voar nas asas da imaginação e alimentar o corpo, a mente e o coração. É bom voar nas asas da imaginação e alimentar. Bom dia, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Como foi o final de semana de vocês? Espero que todos estejam bem. A tia tá bem, graças a Deus. Então, começando mais uma semana. Hoje é quanto? 25 de maio. Nossa aulinha de texto hoje, certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho, antes de começar o nosso conteúdo, sobre leitura, tá bom? É tão importante a questão do ato da leitura, de você ler. Sempre a gente tem que estar procurando um livrinho pra gente ler. Por quê, tia? Porque quando a gente lê, quando a gente pratica muito a leitura, a gente escreve melhor, a gente elabora um texto, quando tem que criar um texto, a gente tem mais ideias. Por quê? Porque se eu estou lendo, se eu tenho o hábito da leitura, então tem palavrinhas que eu não vou ter dificuldade de escrever, que eu vou lembrar de uma história legal, que eu li em algum livro, eu vou me inspirar nela para estar criando a minha historinha também. Então tudo isso aí ajuda quando eu pratico a leitura. Então eu tenho que procurar, nem que seja uma vezinha na semana, eu estar fazendo uma leitura. Porque aí eu fazendo uma vez na semana no início, quando eu percebo, eu tô lendo todo dia. Por quê? Porque eu tô tendo o hábito de ler. A tia vai contar uma historinha pra vocês de uma menininha que ela não gostava de ler de jeito nenhum. E os pais dela gostavam de comprar livrinhos para ela ler.
Só que sabe o que acontecia? Ela deixava guardadinhos lá em cima da estante e não pegava nesses livros. De jeito nenhum para ler. Ela não tinha nem a curiosidade de abrir os livros para ver se tinha algum desenho. Ela não tinha essa curiosidade. Só que teve um dia que aconteceu, sabe o quê? Ela tinha um gatinho de estimação. E esse gatinho um dia subiu lá na estante e derrubou todos os livros dela. Todos. Então, muitos caíram abertos. E quando esses livros caíram abertos, saíram os personagens de dentro das suas histórias. Bichos, reis, rainhas, soldados. E muitos os bichos ali tudo brigando. Os personagens também ali que eram soldados brigando. Aquela bagunça. Então, ela teve que fazer o quê? Ela não conhecia as histórias. Porque se ela conhecesse as histórias, aí ela ia falando, né? Narrando a história, como a tia tá narrando aqui. E eles iam entrando dentro dos seus livros. Só que ela não conhecia. E aí, ela teve que ler livro por livro, um a um, para poder, quando ela fosse lendo, que falasse o nome daquele personagem, puf, ela entrava dentro do livro. Então, ela teve que ler. Então, ela percebeu, sabe o quê? Como era importante ler para conhecer as historinhas. Porque aí ela podia compartilhar com os amiguinhos dela, ela podia compartilhar com algum primo, com os pais, com os avós. E ela, a partir daquele dia, ela quis começar a ler. Olha que interessante, ela viu o quão importante é ler. Então, como a gente não gosta muito de ler, porque a tia sabe que tem crianças, que tem adolescentes, que tem adultos que não gostam de ler. Então, eu começo a fazer uma leitura pequenininha. Aí depois, eu vou criando o hábito e eu vou lendo mais e mais e mais. Certo? Então, hoje, nós vamos lá na página 42, que a gente vai ler nossa leitura, ver nosso conteúdo de texto de hoje. Nós vimos na aula passada, nós vimos sobre a história, uma biografia de Ruth Rocha. Vocês lembram que a gente viu um pouquinho da história dela? E já hoje nós vamos ver uma autobiografia do Ziraldo. Vocês lembram quando a tia colocava na sala para vocês assistir a Turma do Pererê? Quem não lembra, depois vai lá na internet e vai olhar. Ziraldo, ele tem muitos personagens legais, esse escritor. Ele criou o Menino Maluquinho, ele criou a Turma do Pererê. Esses dois, Menino Maluquinho e a Turma do Pererê, são os que fizeram mais sucesso. Foram esses dois, do Ziraldo. A tia daqui a pouco vai colocar pra vocês um pouquinho sobre ele, né? Agora não, daqui a pouco, tá? A tia vai mostrar pra vocês quem é o Ziraldo, tá certo? Então, a tia só explicar aqui a diferença, porque nós já vimos o que é biografia. A biografia é quando alguém conta a vida de uma pessoa famosa. Não é a própria pessoa que conta sobre ela, é outra pessoa que conta a vida dela. Já a autobiografia é eu mesmo falando a minha história, não é ninguém contando por mim. É eu mesmo contando a minha história. Então, a gente vai ver essa autobiografia aqui, que o Ziraldo, ele conta um acontecimento marcante na infância dele, quando ele era criança. Aí, agora nós vamos ver um pouquinho sobre o Ziraldo. Aí, depois a tia volta comentando sobre essa autobiografia dele, tá certo? Olá, este é o Mais Educação. Ziraldo Alves Pinto nasceu em 24 de outubro de 1932, em Caratinga, Minas Gerais. Ziraldo é também pintor, jornalista, teatrólogo e chargista. Foi na década de 60 que realizou seu sonho infantil. Transformou-se num autor de histórias em quadrinhos e publicou a primeira revista brasileira do gênero,
feita por um só autor, a Turma do Pererê. Em 1980, Ziraldo recebeu sua maior consagração como autor infantil, na Bienal do Livro de São Paulo, com o lançamento de O Menino Maluquinho. Esse livro ganhou o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro, em São Paulo. Até a próxima, com mais educação! Então, a gente vai na página 42, onde a gente já estava, né? Vocês viram um pouquinho aí do Ziraldo, viram a foto dele, né? E vocês viram o quão importante ele é na nossa literatura, né? Na maneira de escrever. Quando for mais na frente, quando nós retornarmos para nossa salinha, se Deus quiser, a tia vai mostrar para vocês muito mais sobre ele. Tem muita coisa legal pra gente ver dele, tá bom? Na página 42 ainda, aí nós temos essa autobiografia, que é ele contando um pouquinho um acontecimento marcante na infância dele, quando ele era criança. Aí ele diz assim, ó: era janeiro de um ano qualquer, e é aqui que realmente começa a história que, ao meu modo, vou contar a vocês. Chovia muito na noite escura, mas os relâmpagos que clareavam o céu deixavam ver o homem sobre o cavalo, comandando a caravana. O que é caravana? É um grupo de pessoas que viajam juntas. Meu avô, jovem ainda, estava começando a vida que o transformaria no patriarca de uma vasta família. Eu era seu primeiro neto e, junto com toda a sua família, estávamos mudando da cidade onde nasci para um povoado onde uma nova vida iria começar. O que é um patriarca que fala aí? É o que? Uma pessoa mais velha da família, certo? Aí vocês vão ver o que ele vai, quando vocês lerem o texto todinho, vocês vão perceber o que ele vai contar que aconteceu de tão interessante, de tão importante na infância dele. De quem? Do Ziraldo, certo? Aí vocês vão fazer a tarefinha lá da página 43, a 1, 2 e 3. Vocês vão copiar no caderno as perguntinhas, tá bom? Detalhe, se vocês verem que tá, porque tem na 1 e na 2, tem um espacinho aí, né? Então tá, as três tem um espacinho em branco aí, não tem? Se vocês verem que dá pra vocês responder aqui nesse espacinho, pode ser também, tá bom? Com a letrinha bem caprichada. Essas respostas aí, as duas primeiras, elas são pessoais. Quando ela diz assim na primeira, ó: que sensações você teve ao ler esse fato que ocorreu na vida do cartunista? O que foi que você sentiu quando você leu? O que é sensação? O que eu senti quando eu li? Se eu fiquei achando legal, se eu senti que ele era uma criança feliz com sua família. E a 2, o que você acha que o Ziraldo sentia durante a viagem que narrou nesse texto? O que é que ele sentia nessa viagem? E a 3, você viu que quem escreveu a biografia de Ruth Rocha foi Audálio Dantas. O texto que você acabou de ler foi escrito pelo próprio Ziraldo. E é uma autobiografia. Sabendo disso, responda: qual é a diferença entre uma biografia e uma autobiografia? Que a tia até falou no início. Que a biografia nós sabemos que é alguém que escreve sobre aquela pessoa, né? Aquela pessoa famosa. E já a autobiografia, eu mesmo escrevo sobre a minha pessoa, sobre mim. Então, a biografia, alguém escreve sobre mim. E a autobiografia, eu mesmo escrevo sobre mim, algum acontecimento, a minha vida toda, tá certo? Aí depois a tia volta comentando alguma coisinha dessas 3 questõezinhas, tá? Se vocês acharem por melhor fazer no caderno, tudo bem. Quem achar que pode fazer organizadinho aqui no espacinho, pode ser, que fique bem caprichadinho, tá bom?